Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que o relógio, esse aplicativo que tem aí no seu smartphone, ele tem muito mais funções do que você imagina. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o app do relógio. Então no meu caso aqui eu vou arrastar para cima e eu vou tocar aqui no app do relógio. E logicamente você vai procurar onde é que está o app do relógio aí no seu smartphone também. Então eu vou tocar aqui no app e nós podemos visualizar que aqui no aplicativo do relógio nós temos várias funções do que só a função de alarme. Ó. Se você olhar aqui na parte de baixo, a gente tem a função de relógio mundial, cronômetro. Se você arrastar para o lado, ó, tem até um temporizador. Aqui na função do alarme, que eu acho que é a principal função, né, que todo mundo utiliza na função do relógio, você pode definir os alarmes para o seu celular, né, para o seu smartphone despertar, ou seja, para ele fazer o alarme, né, para você acordar de manhã cedo para ir trabalhar e tudo mais. Então aqui ó, eu utilizo dois alarmes, como você pode ver. Eu tenho um alarme para trabalhar, que é às 7 horas, que é durante os dias da semana, ó, segunda a sexta. E eu tenho um outro alarme aqui para fazer compra, que ele acontece no sábado, às 7h30. E você pode ver que esses dois alarmes estão ativados, né? Essa chavezinha aqui está ativado. Se você quiser definir um alarme, de repente, por uma consulta médica, é só você tocar aqui no sinal de mais. E aqui, então, você pode definir o horário e o minuto. Então, digamos que eu tenho uma consulta médica às 10 horas. Então, eu vou mover aqui para as 10 horas. E eu posso mover aqui os minutos. Digamos que é 10h10 ali a consulta médica. Então, eu vou botar aqui 10h10, ó. Configurei o meu alarme. Nesse caso aqui, ele já entendeu que esse horário ele só vai acontecer no próximo dia. Ele já botou aqui, ó, amanhã, terça-feira, 5 de março. Porque eu estou gravando esse vídeo, né, às 20 horas do dia 4 de março. Então, o próximo horário, né, a próxima vez que vai chegar às 10 horas da manhã, vai ser só amanhã. Então, o próprio smartphone já entendeu que o próximo horário que vai acontecer esse horário das 10 horas é só amanhã. Caso você tenha algum compromisso que de repente ele se repete, ele é periódico, você pode selecionar aqui embaixo os dias da semana que ele se repete. Então, digamos, se eu tivesse consulta médica toda terça-feira às 10h10 da manhã, eu poderia tocar aqui no T, e aí o sistema sabe, né, aqui no smartphone o relógio sabe que a cada terça-feira às 10 horas o alarme vai despertar dizendo que eu tenho aqui a consulta médica, ou de repente eu tenho consulta a terça e a quinta, né, eu posso selecionando aqui ó, os dias que eu quero que ele se repita esse alarme que eu estou criando. Se eu não selecionar nada aqui embaixo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o próximo dia útil. Mas se de repente você quer marcar um alarme aqui para ele acontecer só daqui a um dia específico, só digamos lá no dia 8 de março, como é que eu vou fazer para configurar um alarme aqui? É só você tocar no ícone do calendário aqui do lado, ó. Então você vai tocar aqui no calendário e aqui você pode selecionar o dia que vai despertar esse alarme, que esse alarme vai tocar. Então eu posso colocar aqui 8 de março, tocar no OK. E pronto, ó. Agora eu configurei esse alarme das 10h10 para o dia 8 de março. Aqui embaixo, então, eu também posso colocar um nome para esse alarme, até para eu não esquecer porque eu coloquei o alarme, né? Então é importante eu colocar o nome. Então eu vou tocar aqui, vou definir ali que é um médico, vou digitar aqui médico, né? Ó, digitei aqui médico, toco aqui em salvar e pronto, configurei aqui o meu alarme. Se eu quiser editar esse alarme, é só eu tocar em cima dele e aí eu consigo ó, editar as configurações do alarme. E outra coisa que eu posso fazer também, eu posso habilitar ou desabilitar o som. Se de repente, nesse alarme aqui eu não quero que ele desperte com som, que ele toque um som, eu quero que ele só vibre. Eu desabilito aqui o som. Aí ele não vai tocar, ele só vai vibrar aqui, ó. Logicamente o alarme a gente usa a função, né, que faz mais sentido pra gente, que é tocar. Mas de repente, né, você está num lugar que ele não pode tocar, ele só pode vibrar, então você pode deixar esse alarme ativado também só com a vibração. Se você tocar em cima da opção aqui do som, ó, você pode escolher a musiquinha que vai tocar do seu alarme, você consegue configurar também o volume dessa música e tudo mais. Aqui na parte de baixo a gente pode configurar ainda a opção de adiar. Lembrando que o adiar aqui no caso é a função conhecida como soneca, né?
digamos assim, disparou aqui o alarme às 10h10, mas eu toco lá para ele adiar, ou seja, ele vai voltar a disparar somente 10h15. Se eu tocar em adiar de novo, ele só vai disparar às 10h20 e assim por diante, tá? Então aqui você consegue fazer a configuração de quanto tempo ele vai, né, fazer essa função de alerta, de adiar, e quantas vezes ele vai repetir essa função de adiar. Mas se você não quiser essa opção de adiar, né, você pode vir aqui e desabilitar. No caso, eu só vou tocar em voltar, porque eu quero deixar essa opção habilitada. Depois que você fez a alteração, é só tocar em salvar e pronto, olha só, o nosso alarme está ativado. Se por acaso você quiser só desabilitar o alarme, mas continuar com ele aqui, é só você tocar nessa chave e aí você desabilita o alarme, ou seja, ele não vai mais tocar no dia 8 de março às 10h10. Mas eu vou deixar salvo aqui, porque vai que de repente, né, a consulta mudou e vai ser outro dia, eu não sei o dia ainda. Para eu não precisar configurar novamente, eu deixo aqui desabilitado. Depois eu posso vir fazer a configuração e habilitar ele novamente. Para habilitar, é só tocar aqui em cima da chave, ó, que agora sim ele vai despertar quando chegar nesse dia e nesse horário. Se por acaso você quiser remover um alarme, é só você tocar, manter pressionado, que daí vai aparecer aqui as opções, ó, para você excluir ou para você desativar. Então no caso aqui eu vou excluir, vou tocar em excluir e pronto, olha só, eu desabilitei aquele alarme. Então essa é a função mais conhecida, né, que a gente tem no aplicativo do relógio. Mas eu vou te mostrar as outras funções também, porque nós temos aqui, ó, a função do relógio mundial. Essa função ela é muito interessante porque se de repente você tem alguém aí na sua empresa que mora fora, ou você tem algum parente também, né, que mora em outro país, que tem outro fuso horário, você pode adicionar esse relógio para antes de você ligar para a pessoa, né, você consegue olhar aqui que hora é no local onde a pessoa está. Isso é muito importante, né, para de repente você não ligar no horário que a pessoa já está dormindo. Para você adicionar um novo horário, é só você tocar aqui no sinal de mais e aí você pode selecionar aqui no mapa esse local, né? Então você pode procurar ele aqui, ou para ficar mais fácil, né, você pode vir aqui em cima na lupa, você vai tocar na lupa e aqui na parte de cima, ó, você pode digitar a cidade, o país ou a região. Então eu vou digitar aqui como exemplo Milão, lá na Itália, ó. Então ele já achou aqui Milão na Itália, eu vou tocar nessa opção e aqui ele já encontrou, ó, Milão. E aqui a gente pode ver que em Milão, ó, já é meia-noite. Se eu quiser adicionar esse relógio para eu sempre, né, que precisar olhar esse horário, não precisar procurar, eu clico em adicionar, aí ele vai vir aqui para essa lista, ó. Então aqui a gente pode ver que no Brasil são 8 horas da noite, mas em Milão já é meia-noite. Então eu não poderia ligar para essa pessoa agora, né, deixaria para ligar amanhã. Então é muito interessante essa função aqui do relógio mundial, né, quando você tem outras pessoas que estão fora, né, para você não cometer essa gafe de incomodar a pessoa fora do horário. Se por acaso você quiser remover esse horário extra que você adicionou, esse relógio, novamente é só você tocar, manter pressionado, ó, aparece a opção para selecionar e aqui embaixo aparece a opção para excluir. Então é só você tocar em excluir e pronto, você apagou ali o relógio mundial que você adicionou. Outra função que nós temos também é a função do cronômetro. Aqui no cronômetro, então, como o nome já indica, né, é um cronômetro. E se você quiser marcar o tempo, é só você tocar aqui em iniciar, que ele vai começar, ó, a contar aqui o tempo. E se por acaso você corre, caminha, né, numa pista e tudo mais, e você quer monitorar as voltas que você está fazendo, né, os tempos de volta que você está fazendo, você pode tocar aqui na opção de volta, ó. Aí ele vai registrar os tempos de volta que você está fazendo, ó. Então a primeira volta foi 15 segundos. Se eu tocar de novo, ele marca a segunda volta, ó, foi 7 segundos. E aí eu posso ir registrando cada volta que eu estou fazendo ali na pista. Se eu tocar em parar, obviamente ele vai parar o cronômetro. Se eu quiser retomar o tempo que eu estava, eu toco aqui em retomar, aí ele vai continuar o cronômetro, eu posso continuar contando as voltas. Se eu tocar em parar e quiser zerar o cronômetro, eu clico aqui em restaurar, aí ele zera o cronômetro aqui novamente. E a última opção que nós temos, que eu acho bem interessante, que eu uso bastante, é a opção do temporizador. Aqui então você pode programar para o seu celular disparar, né, para ele gerar um alerta quando chegar num determinado tempo que você pode configurar aqui, horário, minutos e segundos.
Então, de repente, eu quero configurar aqui que eu vou colocar uma lasanha lá no forno, lá no meu fogão. Eu quero definir aqui o tempo para não esquecer de tirar a lasanha lá do forno. Então, eu posso selecionar aqui o tempo, vou colocar aqui como exemplo 25 minutos. Eu não sei se 25 minutos é o tempo para assar uma lasanha, tá? Só estou chutando aqui o tempo. Ó, defino aqui o tempo e eu posso tocar aqui em iniciar. Daí ele vai começar a contar o tempo aqui, ó, desses 20 minutos. Logicamente, quando terminar, vai gerar um alerta para mim, né? O celular vai tocar dizendo que terminou esse tempo. Aqui embaixo, ó, ele mostra o horário que vai despertar. Então agora eu estou gravando o vídeo, ó, é 8 horas e 20 minutos. Então daqui a 20 minutos, né, 25 minutos, vai ser 8 horas e 45 minutos que ele vai despertar. E o mais legal dessa função do temporizador é que se você fechar, ó, ele vai continuar aparecendo aqui na tela. E o mais legal é que se eu abrir o YouTube aqui, ó, e continuar assistindo um vídeo, vou pegar como exemplo aqui o vídeo do Alan Wake do canal Terrorsauro, se você não segue, fica a dica, ó. Eu posso assistir o vídeo e o temporizador continua aqui aparecendo, então ele não vai sair da tela, né? Então você não vai perder o tempo ali. E, logicamente, como eu falei, o temporizador aqui ele vai soar o alerta, né, quando chegar ali no horário. E o legal é que você pode mover, ó, de repente ele está em cima da tela, você pode mover para o outro lado ou trazer ele para cima, né? Então ele fica aqui livre, ó, e é só você tocar e arrastar que você consegue mover o temporizador e você pode estar com qualquer aplicativo aberto que o temporizador vai continuar aparecendo ali na tela. Se por acaso você tocar em cima do temporizador, ele abre essa janelinha onde você pode pausar por aqui ou fechar o temporizador. Ou você pode também maximizar o temporizador e aí você consegue visualizar ele na tela toda. Se você tocar em pausar, obviamente ele vai parar de contar ali o tempo, né? De repente você vai mexer em outra coisa, quer parar o tempo e depois você pode retomar, tocando aqui em retomar, ele vai continuar o temporizador. E se por acaso você desistiu do temporizador, é só você tocar em cancelar e aí pronto, ele vai parar com o temporizador. E o mais legal é que você pode já deixar salvo essa configuração de temporizador. Então, digamos, né, eu sei que para assar uma lasanha aqui no meu forno é 25 minutos, mas eu não quero toda vez estar tendo que entrar no temporizador e estar tendo que configurar 25 minutos. Então, eu posso vir aqui em cima do sinal de mais, e aqui eu configuro o horário, o minuto e o segundo, e eu posso colocar um nome para esse temporizador também. Então, eu posso colocar aqui o nome como assar lasanha. Que é a melhor coisa do mundo aqui, lasanha, né? Então eu vou digitar aqui lasanha, ó. E eu toco aqui em adicionar. E aí o meu temporizador está salvo, ou seja, essa configuração para assar lasanha com esse tempo já está feita aqui, ó. De repente, eu tenho um temporizador ali, de repente, para abastecer o meu carro elétrico, né? Ele demora ali 8 horas para abastecer. Posso vir aqui fazer a configuração aqui, ó, 8 horas, eu vou colocar 8 horas e 30 minutos, digamos, para encher carro elétrico, ó. Configuro aqui e para já deixar isso salvo, né, eu venho aqui no sinal de mais e eu coloco aqui carga do carro, eu só coloco ali carro, toco aqui em adicionar. Então sempre que eu quiser assar uma lasanha, eu não preciso configurar aqui, é só eu tocar aqui embaixo, ó, assar lasanha, e eu toco em iniciar, ele já começa o temporizador. Se de repente eu coloquei o carro para carregar, não preciso configurar aqui, eu só toco em carro, que eu já fiz a configuração, né, do tempo do carro ali para carregar, toco iniciar, ele já começa o temporizador. Então você pode deixar temporizador, né, já salvo no tempo certinho ali, para algum tempo aí que você não deve perder. No caso aqui eu só vou pausar e cancelar os temporizadores. Se por acaso você quiser remover um temporizador, de repente, eu não quero mais esse temporizador da lasanha aqui que eu salvei. Eu posso tocar em cima dele, e aí eu posso tocar e manter pressionado. Ó, aparece aqui a opção para eu editar ou excluir. Se eu tocar em editar, eu consigo alterar o tempo e também a descrição que eu coloquei, né? E se eu quiser excluir, eu toco aqui em excluir. Ó, ele apagou aquele temporizador. Toco, mantenho pressionado, eu posso editar ou excluir o outro temporizador, ó. Então eu posso apagar todos os temporizadores que eu tenho ali programado. Aí se eu quiser eu posso, né, ou ir fazendo aqui direto ou ir salvando meus novos temporizadores. E agora você viu que o app do relógio tem muito mais funções aí no seu smartphone. Se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal
para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!